Maravilha. Começando formalmente aqui o nosso Basement Talks, um webinar sobre a modernização da gestão dos livros societários, hoje com um painel de peso, aqui com a presença da nova diretora do DREI, Amanda Souto, presença do já conhecido aqui do nosso público, já esteve com a gente, o Henrique Cleto, advogado societário, vogal da JUSCESP, e também o nosso parceiro aqui, o Gabriel Loschiavo, sócio, advogado societário também, sócio do escritório A2, bastante especializado aí em todos os temas ligados à junta e tudo que diz respeito à burocracia das empresas é com ele. Nós vamos ser bem... Eu vou começar direto aqui o encontro, já que nós temos 1 hora, vamos tentar ser bem objetivos aqui para cobrir ao máximo os temas expostos e prometidos. Já temos aqui mais de 100 participantes, então, ao vivo. O link vai ficar depois disponível nos nossos canais aqui no YouTube. Então, sem prejuízo para as pessoas que foram chegando mais tarde. Para quem não me conhece, eu sou Fred Rizzo, um dos fundadores do Basement. E o Basement é um SaaS, um software de gestão de rotinas societárias, participações acionárias e incentivos de longo prazo. A gente tem trabalhado muito na promoção aqui das melhores práticas de governança, e no compartilhamento de equity, né, no compartilhamento de participações acionárias. A nossa missão é criar um mundo com mais donos e donas. A gente acredita muito no poder, na alavanca que o equity traz para as pessoas, na redução das desigualdades, melhor distribuição de riqueza. E esse é um tema que nós vamos tratar hoje, qual nós nos envolvemos bastante nos últimos tempos, e aqui tem um núcleo forte que vem trabalhando nas recentes melhorias, principalmente aqui, naturalmente, a Amanda. Nós vamos aqui, como um pouco do formato para vocês entenderem, trazer algumas perguntas iniciais. Eu já vou mostrar já um pouco dessa dinâmica aqui, mas eu acho que a grande oportunidade, eu acho que o tom principal desse encontro é com a oportunidade de trazer a Amanda aqui para esse debate, nós conseguirmos recolher e receber o máximo de dúvidas, o máximo de sugestões, uma fala direto aqui com uma autoridade representativa aqui do DREI. Então, é muito num espírito, a gente não tem aqui necessariamente as respostas para tudo, né? Vamos trazer as melhores interpretações de diferentes atores aqui, importantes stakeholders do mercado, do DREI, o Henrique da JUSCESP e o Gabriel de um escritório muito focado nesse tipo de trabalho. Mas aberto, então, a esse debate e as propostas de melhoria. Sem mais delongas, que, como eu falei, o tempo é bem escasso aqui hoje, eu gostaria de, primeiro, uma rápida rodada de apresentação, e aqui, seguindo um pouco a ordem, que a Amanda ela vai falar um pouquinho depois mais da experiência do DREI, mas se a Amanda pudesse rapidamente contextualizar um pouquinho da sua experiência, e depois eu passo para o Henrique e para o Gabriel, por favor. Boa noite, obrigada, Frederico. Boa noite a todos. Agradeço o convite. É sempre bom a gente debater, né, e ouvir também dos colegas que atuam, né, com esse meio, para a gente sempre estar adequando as instruções normativas da realidade do mercado. Então, eu sou a Amanda, eu estou agora como diretora do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, atuo no DREI desde 2010, a maior parte desse tempo atuando com as normas, né? Fui durante muito tempo coordenadora geral de normas e trabalhei nessa parte da instrução normativa dos livros, tanto na primeira, né, na 82, quanto na alteração. Então, sem me alongar muito aqui também, que a gente vai discutir, a gente objetiva
conhecer, né, como é que está sendo essa implementação da instrução normativa e também voltado com o foco do que a gente ainda consegue melhorar. O departamento tem como a sua pauta ter melhorias para o ambiente de negócio, que inclui essa parte dos livros. Obrigada, Frederico. Muito obrigado, Amanda. Passo aí para o Henrique, por favor, uma breve introdução. Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí a oportunidade, Frederico. Agradecer esse tema que você trouxe aqui para a gente. Acho que desde da vigência aí da Instrução Normativa 82 vem sendo discutida muito essa questão dos livros societários, então acho que é muito importante. Eu sou sócio da Cleto e Volta Advogados, estou aí há 8 anos como vogal da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Estou bem ansioso aí para conversar e debater sobre melhorias e eventuais dúvidas referentes à Instrução Normativa 82. E vamos lá, isso aí. É isso, e é também está no nosso top 3 aqui, se eu não me engano, entre os webinars de maior acesso que a gente fez com o Henrique há um tempo atrás, assim que saiu a versão. Obrigado pela presença novamente aqui. Gabriel, palavra contigo agora. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, primeiro ao Frederico aí por fazer esse webinar aqui acontecer. Acho que é um tema que está bombando aí, né, que a gente está vendo no mercado, de alta relevância. Agradecer aí também nossos clientes, parceiros aí, os nossos convidados. Eu sou, rapidamente me apresentando, eu sou, enfim, advogado aí da área, eu sou sócio da A2. A A2, ela é uma empresa que faz essa interface, né, do nosso cliente com o mundo que a gente chama da burocracia, em âmbito registral, em âmbito de legalizações. Agora, em maio, a gente completa aí 9 anos de mercado. O Frederico falou uma coisa interessante: a gente não está aqui para necessariamente apresentar respostas para todas as perguntas. Acho que são muitas coisas, tem muita discussão bacana aí por vir. A gente já fez, inclusive, muitas reuniões aqui junto com o Drey, junto com a Baseman, enfim. Então, a ideia é a gente mais fomentar essas discussões e agradecer também aí a Amanda, né, do papel do Drey, super receptiva para a gente poder melhorar, fazer um trabalho em conjunto aí a 4, 8, 16 mãos, enfim, buscando melhorar um produto aí que vai fazer sentido e melhorar a vida aí dos empresários, que são os livros digitais. Obrigado aí. Obrigado mais uma vez aí a participação de todos vocês. Então, eu gostaria de dar um pontapé inicial aqui, trazendo a Amanda para contar um pouquinho, né? Como ela falou, são mais de 10 anos de histórico aí no Drey, pessoa-chave para a criação da Instrução Normativa 82. Contar um pouquinho, acho que desse breve histórico da norma, em especial desse último ajuste e alguns dos desafios que vocês têm sentido agora de respostas do mercado, né? Bom, a gente teve essa pauta, primeiramente por conta da transformação digital, né, dos serviços da junta comercial, principalmente. Então, ao longo desses anos, a gente vê cada vez mais as juntas comerciais oferecendo serviços digitais. Então, quando a gente tinha ali lá atrás a Instrução Normativa número 11, que tratava dos livros, a gente ainda estava naquele formato de papel, principalmente quando a gente fala ali de livros em branco. Tinha uma dificuldade até da questão de controle mesmo, né? A gente levava na junta comercial um livro em branco para ser autenticado, vazio, né? Sem nenhuma folha preenchida, tinha autenticação. A junta comercial às vezes ficava com um estoque enorme de livros, então tinha essa demanda, tanto da junta comercial quanto do usuário, pela digitalização também desse serviço. Tanto que ao longo, assim, do período que ainda não tinha a Instrução Normativa 82, várias juntas comerciais passaram a somente aceitar a autenticação, o livro para autenticação de forma digital. Então, o que acontecia? O usuário precisava escanear o livro, digitalizar, para poder levar na junta comercial. Então, a gente não tinha também ali até uma segurança jurídica, porque você continuava tendo escrituração em papel e depois levava para a junta comercial. E com livro em branco?
livro em branco, a junta comercial fornecia ali um PDF com várias folhas em branco para que fosse escriturado depois. Então, nessa questão de transformação, veio a Instrução Normativa 82, prevendo que os livros passariam a ser também digitais, né? A gente não pode ali confundir uma digitalização com um livro digital. E aí, no primeiro momento, teve a previsão de que os livros eles seriam autenticados após a sua escrituração. Então, a gente não teria a mesma sistemática dos livros em branco em papel, que existia uma autenticação prévia, principalmente aqui quando a gente fala, né, de livros sociais, transferência de ação, ato de assembleias, de reuniões. Então, nesse primeiro momento da Instrução Normativa 82, a gente tinha ali a necessidade de toda uma escrituração antes, para que depois o livro fosse autenticado. E aí a gente começou a ouvir pelo departamento algumas dores do mercado, principalmente em relação a uma escrituração que às vezes era uma rotina, né? Tinham muitas escriturações num período curto, então você teria que ter vários livros, ou então ficar com um livro sem autenticar por um período até longo de tempo. E aí o departamento ouviu a sociedade, né, formulou ali várias reuniões, ouvindo representantes de escritórios, da OAB, do Conselho Federal de Contabilidade, para pensar numa alternativa para que a gente tivesse também o uso da tecnologia, né, o uso da transformação digital, também para esses livros em branco. Então, dessa necessidade de se adequar às juntas comerciais e também a gente continuar com a possibilidade de que livros fossem autenticados antes da escrituração, até porque o conteúdo desses livros, às vezes, tem um caráter de sigilo, né? Nem sempre quer dar publicidade, mesmo que para a junta comercial. Então, veio a Instrução Normativa 79, alterando a Instrução Normativa 82, para que existisse tanto a possibilidade de ter uma autenticação posterior à escrituração, quanto também essa escrituração prévia, né, que funcionaria da seguinte forma: o usuário, né, a empresa, a sociedade ali, o contador, vai definir o período de escrituração, e aí ele vai solicitar uma autenticação, vai informar a abertura daquele livro, solicitando uma autenticação dos termos, para que depois, né, ao longo do tempo, a sociedade vá tendo escriturações para formar esse livro. Por quê, né, que a gente autentica só os termos de abertura e de encerramento? Porque hoje a gente tem uma dificuldade em relação a inserir escrituração num livro fechado, sem quebrar ali a segurança que tem por trás em relação às assinaturas que são colocadas no momento da autenticação. Então, a regra que hoje tem na instrução normativa é de que a sociedade informa ali os dados do termo de encerramento e de abertura, que é basicamente os dados em relação àquele livro, qual o nome do livro, número de ordem, nome empresarial, e ela vai definir um período onde aquele livro vai ser utilizado para ser escriturado. Então, a sociedade pode definir que vai ser de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos. Ela vai definir, conforme a necessidade, quanto tempo que aquele livro em branco ele vai poder conter escriturações, sem que seja um novo livro aberto. E aí, para possibilitar, né, a utilização dessa forma, o que o DREI criou como regra na Instrução Normativa 82, que foi alterada pela 79. Lá, no artigo 18A, ele explicou, né, reafirmou a questão do conteúdo ser de responsabilidade da empresa, ali, de quem está escriturando, e que a junta comercial iria autenticar só esses termos, né, já que o conteúdo não é de competência da junta, ela autentica os termos, e os termos vão ficar ali guardados com a sociedade para compor aquele livro que vai ser, na sequência, escriturado. E aí, a regra, você pode, né, para até uma gestão interna,
ter versões desse livro. Então, por exemplo, autentiquei hoje um termo de abertura e de encerramento com previsão de 1 ano. Então, ao longo desse ano, eu vou inserindo arquivos, né, ali no meu sistema, que trabalho com essa parte de controle ali, formação de livros societários, ou então a pessoa que trabalha, às vezes, no próprio computador, tendo essa gestão de livros, e aí você vai tendo ali vários documentos, né, ata, transferência de ação, você vai juntando ali os documentos. Num determinado momento que tiver a necessidade de demonstrar esse livro para alguém, levar como prova, você vai juntar esse documento para que seja apresentado, e aí você teria uma versão de um livro um pouco assim, mais visual, né? Que seria a junção de um documento, como se fosse um livro mesmo eletrônico. Mas, lembrando que essa versão você não vai levar para a junta comercial, é uma gestão interna, porque você já fez a autenticação prévia. E aí, ao longo do período, você pode ter que gerar algumas versões desse livro para que seja apresentado ali, principalmente perante terceiros ou perante algum sócio acionista. Na instrução normativa consta, né, que o termo de abertura e de autenticação, de abertura e de encerramento autenticados, ele já assegura que você tem ali um livro, mesmo que você insira autenticação, escriturações posteriormente. Então, foi a forma, né, como foi desenhado ali, tanto pelo DRE quanto pelo mercado, da possibilidade de que a gente conseguisse possibilitar que tivesse essa autenticação de um livro digital em branco, atendendo até as demandas do mercado. Então, a gente vê que ajudou, né, contribuiu, a gente não recebe tantas demandas, né, nesse sentido, mas também ainda existem algumas dúvidas. Por isso que até o objetivo desse encontro hoje, para a gente sanar algumas dúvidas, debater alguns pontos que ainda geram uma divergência de entendimento e também pensar até em propostas de melhorias, né? O departamento hoje, mesmo, né, tendo sido eu que estava trabalhando na instrução normativa anterior, a gente está revisitando algumas normas para que a gente possa melhorar e ter uma adequação cada vez maior à sociedade, ao funcionamento ali dos sistemas das juntas e também de vocês que estão trabalhando todo dia com o assunto. Então, numa visão assim geral, né, da construção da instrução normativa, do objetivo, é isso. Eu acho que a gente, ao longo, né, do evento, vai conseguir tratar um pouco melhor de alguns pontos que são mais polêmicos. Excelente, Amanda. Obrigado pela introdução. A gente já teve aqui, inclusive, um agradecimento da plateia aqui pelo seu esclarecimento em relação aos livros em branco. Eu esqueci de avisar, mas sintam-se, por favor, todos à vontade para incluir aqui no Q&A, né, no Q&A, perguntas. Nós vamos agora passar aqui pelos principais pontos, tá, da apresentação. Acho que aqui tem a ideia da gente falar um pouquinho sobre os aprimoramentos necessários para a Instrução Normativa 82, um pouco como é que a Amanda mais para frente vai falar um pouco da agenda dela como diretora do DEI, nos avanços que eles esperam colocar, audiências públicas, etc. E vamos tocar alguns outros desafios, né, dúvidas mais comuns que a gente recebe aqui. Nós coletamos com clientes, com casos lá da JUSESP, as dúvidas mais comuns, então isso para iniciar aqui o diálogo, mas a gente vai coletando também aqui as dúvidas que foram colocadas por vocês no chat, tá? Que eu acho que até é o mais interessante aqui para nós hoje. Nós dividimos a apresentação e o encontro basicamente nessas 3 vertentes. Então, a gente quer falar sobre as principais dúvidas, vamos trazer aqui a interpretação de alguns pontos em que a norma ficou meio nebulosa e a gente gostaria de sair aqui já com algumas sugestões de melhorias para que a Amanda possa levar lá para a sua equipe. Tá? Então, eu vou, aos poucos, eu vou coletando aqui perguntas da plateia e trazendo para os convidados.
nesse momento, eu queria trazer uma primeira pergunta que nós já trabalhamos em relação ao período de escrituração, né, e as páginas desses livros em branco. A Amanda citou um pouco aqui a questão dos prazos na hora de informar, mas como fazer essa definição do prazo se ainda não tem uma clareza de eventuais problemas que podem acontecer ao longo desse período de escrituração em branco, né? Então, se eu vou lá criar um livro em branco e coloco que são de 5 anos e, por alguma razão, eu vou precisar fechar esse livro antes, provavelmente o sistema da junta não vai me permitir abrir antes desses 5 anos. Tá? Então, se vocês têm, eu queria passar primeiro para a Amanda, se isso é uma questão que já chegou aí para o Drey, se tem alguma saída para casos como esse. Bom, sobre esse primeiro ponto, até na época da construção da instrução normativa, foi debatido, né, se teria que ter um limite de tempo ou se deixaria aberto, como que ficaria. Na primeira versão, a gente tinha até considerado que até 5 anos seria um limite razoável ali para que a gente, para que a junta comercial aceitasse um livro em branco. Só que a gente, primeiro, né, não tem nenhuma previsão legal que imponha que um livro em branco vai ser durante 5 anos escriturado. No livro, quando era em papel, a gente tinha limitação em relação ao tamanho do livro, né? Muitos livros tinham ali até 100, 200 páginas. Então, era o limitador. No digital, a gente não precisaria ter esse limitador. Mas é importante até para que tenha ali um sequenciamento dos livros, para que leve uma segurança jurídica. Então, ao invés do DREI definir um limite de tempo com base em entender que seria razoável, foi deixado ali de uma forma aberta para que a sociedade avalie. Então, de repente, você tem um livro de ato de assembleia que você defina que vai ser 1 ano. Às vezes, a sua sociedade, a companhia que você está atuando, ela não tem uma frequência, né, de assembleias, às vezes 1 ano é um tempo razoável, mas tem companhias que realizam várias assembleias, né, a gente fala aqui mais da extraordinária, que é a qualquer momento, executam ali muitas alterações, tem muitas reuniões, então você pode colocar um período um pouco maior. Mas, aqui até respondendo a pergunta, na verdade, vai ser, assim, se eu estivesse atuando, colocaria ali 1 ano, depois você iria testando para ver qual o período que se adequaria melhor. Mas você só vai ter que ter em mente que, após a autenticação ser feita, você só vai fazer uma nova abertura de um livro quando aquele período chegar ao fim. Então, você pode ser que tenha um registro durante 1 ano, pode ser que tenham 20, 50. Então, vai depender mesmo de cada sociedade, e aí avaliar qual período que você quer ter ali um livro autenticado e que vai ser utilizado para inserir documentos ali ao longo daquele período. Perfeito. Henrique, quer complementar? Na verdade, eu vou complementar e até em tom de... para abrir um pouco a nossa conversa, a nossa polêmica. Esse é um ponto que aqui em São Paulo está gerando muitas dúvidas, tá? O que acontece? Empresas pequenas que têm 1, 2, 3 atos durante o ano, acho que não tem essa dificuldade. Mas as empresas com maior volume, em que há aí uma realização de assembleias com maior frequência, estão tendo um pouco de dificuldade. Por quê? Tudo bem, eu coloco que o livro vai ter um prazo de hoje até 31 de dezembro, não tem problema. O que tem acontecido? A depender do volume dessas atas, a depender do volume desses arquivamentos, dessas assembleias e tudo mais, esse arquivo acaba ficando muito grande, e esse arquivo tem relatos aqui em São Paulo de que esses arquivos estão se corrompendo, que acaba ficando muito grande, acaba sendo corrompido e acaba se fechando um livro
antes de terminar esse período que foi determinado aí como período do tempo de encerramento. O período aí limite que a gente tinha falado, esse livro vai ser de hoje até 31 de dezembro. O grande ponto não há ainda, e até acho que seria interessante, Amanda, e você lá com a sua equipe no DREI, e ver alguma forma de se, apesar de termos colocado no início quando estávamos abrindo o livro em branco, que esse livro ia fechar até 31 de dezembro, o que acontece quando eu preciso abrir um livro durante esse meio tempo, entendeu? Isso é assim, a grande dúvida que está sendo gerada. Aqui a gente está tendo que cancelar esse livro e abrir um novo livro dividindo ele em número 1 e número 2, por exemplo. Então, acho que poderia ter uma forma mais fácil e prática de se criar um novo livro sem ter que se cancelar esse outro que está muito grande ou que foi corrompido. Perfeito. Eu acho que um outro ponto aqui foi levantado pela Carol Vasconcelos, que a gente repara também, ela cita aqui que, no caso de algumas juntas, a junta do Rio Grande do Sul e a de Minas Gerais, principalmente, duas importantes juntas aí com bons volumes, a interpretação dos livros em branco é um pouco diferente da que foi colocada aqui, né? Não é o cliente, o empreendedor, empresário, não recebe apenas um termo de abertura e de encerramento, mas ele recebe, em geral, 100 páginas em branco, como se ele fosse preencher isso, né? E a colocação da Carol aqui seria importante haver uma fiscalização do DREI. O Paulo até atualizou aqui, dizendo que na JUSCESP também, né? A gente tinha comentado isso aqui antes com o Henrique, porque também era a minha experiência que na JUSCESP isso acontecia da mesma forma nos livros em branco. Então, em algumas juntas, elas estão entregando folhas em branco, o que é um retrocesso, sem dúvida é um enorme retrocesso. Haveria condição de ter alguma fiscalização, alguma intervenção do DREI nesse sentido? E até acho que o Gabriel quer talvez complementar alguma coisa antes aqui. Por favor, Gabriel. Sei, se a Amanda quiser falar, fica à vontade aí também. Mas esse ponto que acho que foi a Caroline, é isso que trouxe, é muito relevante, faz todo o sentido, né? E o Frederico matou a charada aí, né? A gente teria um retrocesso, né? Infelizmente, a gente está vendo algumas juntas indo para um caminho de, entre aspas, andar para trás. Qual que é a essência, pessoal, aqui dos livros em branco? Puramente cumprir um requisito formal, tá? Todos os atos societários, tudo aquilo que vai ser deliberado e aprovado aí pelos acionistas, administradores, diretores, conselheiros de uma companhia, são pura e simplesmente de interesse deles. Então, todas as averbações, né, que vão contemplar aí entre aspas, o recheio que a gente chama aqui desses livros, serão, né, única e exclusivamente de interesse da companhia. Então, não a ideia aí da normativa e, consequentemente, das juntas comerciais disponibilizarem termos de abertura e de encerramento com 100 páginas e a companhia indo proceder com averbações nesse dia a dia, né? Isso também me parece um retrocesso, acho que não é o objetivo da norma. Eu acho que mais do que uma fiscalização, eu não sei até como que é o espectro aí do DREI nesse quesito, mas acho que é incentivar uma padronização entre as juntas, né, para a gente ter aí um formato em que todas devem seguir, na nossa humilde opinião aqui, somente com termo de abertura e de encerramento e sem essas 100 páginas. Isso aí é andar para trás com aquele modelo daqueles livros antigos. Não sei se a Amanda compartilha aí também. Não, eu concordo. É um desafio enorme que a gente sempre teve aqui no departamento e que a gente continua querendo atacar, é a questão da padronização. Então, hoje, né, a gente desenhando os projetos aqui com a equipe, é atacar mesmo essa frente de padronizar os procedimentos, coleta, e principalmente também em relação a essa questão dos livros, né, das implementações que as juntas comerciais precisam fazer para que a instrução normativa seja observada.
O departamento, ele é um departamento muito pequeno, a gente não tem braço para fiscalizar sempre as 27 juntas comerciais. Então, além, né, do que a gente consulta, a gente visita site, vai fazendo o teste, a gente conta também com as informações que vêm de vocês. Então, a gente tem o canal lá Reclame ao DREI, que vocês podem encaminhar situações como essa, para que a gente consiga ter uma atuação um pouco mais direta, né? Ao invés da gente estar sempre procurando o que vem de demanda, a gente consegue, às vezes, até atuar de uma forma mais rápida. Mas essa questão das normas, a gente está com uma audiência pública aberta nesse primeiro momento para a Instrução Normativa 81, e o objetivo é que a gente abra outra logo ali na sequência, né, no próximo mês, em relação a essa parte de livros. E também a gente já está com algumas agendas com juntas comerciais para a gente ter esse monitoramento a respeito das implementações e o controle, né, de como que estão sendo feitos os atos, justamente para que a gente consiga padronizar ali entre todas as juntas. Pode falar, Henrique. Só uma observação, Frederico. O Paulo aqui no chat mencionou que a junta estava registrando os livros com folhas em brancos no meio, mas provavelmente foi algum erro sistêmico no início dessa implementação dos livros automáticos, que agora é só o termo de abertura e o termo de encerramento. Inclusive, recentemente teve um tutorial no site da junta lançado explicando como é que se registra esse livro automático e tudo mais, e lá deixa claro esse termo de abertura e encerramento individuais. Então, é interessante dar uma olhada nesse tutorial. Estou colocando aqui no chat, para caso vocês tenham alguma dúvida, dá uma olhada nele. Excelente, muito obrigado, Henrique. Acho que aproveitando esse tema de intervenção, né, não é fiscalização aí do DREI, mas só pontuar, acho que duas questões que têm a ver com isso. Um comentário, Amanda, de que na Juscerja a junta não está abrindo de modo algum o livro no formato em branco. E aí a pergunta aqui do José Domingues é se vocês têm ciência disso. E também uma pergunta do Vladimir Chirinos, se existe algum prazo de adequação para que as juntas estejam de acordo aí em relação à abertura de livros em branco. Olha, em relação a esse ponto, a gente está terminando um levantamento, não só a respeito dos livros, mas de todos as normativas, né, tanto da 81 quanto de livros, leiloeiro, para adequar, ver o que já foi implementado e o que está faltando. O prazo que a gente teve, né, era o que estava na instrução normativa, mas a gente também teve conhecimento que nem todas as juntas comerciais conseguiram. Então, nesse primeiro momento, a gente está levantando o que falta. Opa, acho que travou um pouquinho. Deu algum problema aqui com a conexão da Amanda. Eu queria aproveitar para especialista aqui a especialidade aqui do Gabriel. A gente tem uma pergunta da Letícia Ramos, e ela pergunta se tem algum limite de páginas para os livros, né, de acordo com o período do livro. Acho que é interessante comentar esse ponto da norma em relação a limite de páginas. Legal essa pergunta da Letícia. Via de regra não, tá, Letícia? Isso é uma decisão da companhia. Essa questão de limite, ela existia, ela é um conceito antigo e existia lá naqueles livros físicos, né, que eram levados aí a arquivamento, mas a ideia da normativa e dos livros digitais não é estabelecer um limite de páginas, tá, e sim deixar isso a critério da companhia. O único limite pré-estabelecido, isso é uma questão sistêmica, tá, é um limite de tamanho de arquivo, e isso varia de cada junta comercial de estado para estado, tá, isso por conta de uma questão aí de sistemas, informações que são guardadas aí nos ambientes, nos servidores de cada junta. Perfeito. Amanda, acho que teve um problema na sua conexão. Você quer terminar, por favor, de complementar a sua resposta? Eu caí, eu não sei até onde eu tinha falado, mas, em resumo, o DREI está fazendo levantamento, né, com todas as juntas comerciais do que resta para implementar, para que a gente tenha um cronograma ali de definições.
O prazo da instrução normativa a gente sempre coloca quando há necessidade ali de uma vigência um pouco posterior, ter um vacatio legis, mas nem sempre as juntas comerciais observam ali até pela questão interna mesmo, às vezes de ter uma adaptação maior de sistema, mas o objetivo é que a gente termine essa consolidação e já tenha ali um cronograma estabelecido. Perfeito. Tem uma pergunta interessante aqui, acho, do Daniel Souza. A gente falou, o Henrique trouxe a questão de tamanhos de arquivos corrompidos, né, e problemas, eventualmente, aí na hora de gerar esses livros. E ele pergunta aqui, dado um livro em branco, é necessário que ele siga algum formato, exemplo, um PDF, Word, ou ele pode ser construído em um sistema com banco de dados, visto que em um sistema não temos o problema de arquivos corrompidos e limites de página. Qual que é a sua visão, Amanda, sobre isso? Então, quando o Drey pensou também nessa solução, junto com os demais parceiros, o ideal que você tenha, ou um sistema, ou então até que você faça ali numa parte do Word, do Excel. Por quê? Você teria ali cada documento gerando um arquivo, porque você não precisa ter um sequenciamento no mesmo arquivo. Você tem um sistema, o sistema vai te gerar ali cada informação que você for inserir, te gera um arquivo, e aí no final você consolida ali num arquivo único. Então, minha opinião é que você faça dessa forma. Se você usa um sistema, utiliza o sistema ali, geralmente não vai ter uma limitação. Mas se você usa o Excel, você faz um documento, depois você tem ali outro documento, e ali, num determinado momento que você tiver a necessidade de consolidar, você vai fazer uma versão daquele livro juntando todos os documentos. Então, talvez, eu acho que a solução seja nesse sentido. Até porque, tratando aqui, né, do livro de transferência de ação, você faz um documento realizando ali um termo de transferência, faz um outro documento com outro termo de transferência, e ao invés de juntar tudo num documento só, até para que tenha ali a assinatura, porque se você insere uma informação e assina, depois você não vai conseguir inserir outras informações. Considerando que a instrução, a 79, né, que atualizou 82, ela traz essa novidade de que não existe um formato específico, aquela foto, principalmente do livro de registro de ações, que todo mundo tem na cabeça, do livro físico, a norma foi bem explícita em dizer, olha, as informações necessárias são essas, como vocês vão fazer e reagrupar isso não importa, né? Então, levando em consideração complementarmente que houve uma alteração na lei das sociedades anônimas, também permitindo a utilização de sistemas escriturais, de softwares, né, escriturais para companhias de capital fechado, na prática a gente não estaria realmente permitindo que uma comprovação de um sistema ele represente esse livro em branco. Afinal, o livro, seja ele no Excel ou banco de dados do sistema, ele não vai para a junta, como você bem explicou no início. O que vem da junta é só o termo de abertura e de encerramento, né? Então, para fim de M&As, e aí tem outras perguntas aqui, né? Um pouco de os receios de quebrar assinaturas nesses processos digitais, etc. Será que essa não é uma saída até mais segura? E aqui pode não estar estendido só para a Amanda, para os demais especialistas aqui. Amanda, você vai falar ou posso falar antes? Pode falar. Fred, na verdade você bateu num ponto que para mim se resume a responsabilidade da escrituração desses livros é do administrador. Então, quanto mais segurança esse administrador tiver na escrituração desses livros, melhor para ele. Então, se ele usar um sistema que tem aí modelo, algum padrão para fazer essa escrituração, melhor para ele. Claro, ele pode usar o Excel, pode usar qualquer forma de escrituração,
mas aí fica a responsabilidade dele. Eu acho interessante, e todo mundo aqui que está assistindo esqueça aquele modelo de livro físico, esquece. Aquele livro físico preto com um monte de quadradinho dentro não existe mais. Você cria o seu próprio modelo de livro. Eu acho que é a melhor dica que quem está vendo aqui pode sair daqui e falar, olha, tem o termo de abertura, tem o termo de encerramento, o resto eu vou criar o meu modelo de livro. Porque se vocês ficarem pensando muito naquele monte de quadradinho do registro de ações, ou então naquela página dividida do registro de transferência de ações, vocês não vão conseguir montar o livro que a lei exige. Então, criem seus próprios modelos ou usem modelos de empresas idôneas que já existem, como é o caso da própria Basement. É isso aí. Obrigado. Alguém quer complementar? Eu estou fugindo um pouquinho aqui, permissão dos meus painelistas, porque tem vindo a quantidade de perguntas aqui está bem alta. Eu vou tentar trazer algumas que a gente tinha mapeado aqui também. É o caso aqui da pergunta do William Avelino, que ele pergunta em relação a livro registrado e autenticado automaticamente. Caso seja verificado algum erro no conteúdo, é possível substituir ou pode realizar um novo registro informando o mesmo período, porém uma nova ordem de livro. Então aqui a dúvida é como proceder em casos de erros nesses livros, né? E talvez vai ter uma resposta aqui para o livro em branco e vai ter uma resposta para o livro que é levado à junta já preenchido. Gabriel, tu gostaria de comentar aqui da sua visão, da sua experiência de como proceder nesse caso? Essa resposta, infelizmente, acho que não tem um martelo batido ainda, mas ela é bastante pertinente. Hoje, inclusive, a gente estava discutindo isso, a questão da retificação. Isso é bastante comum aí no dia a dia de uma companhia. Quando você averba uma informação, uma quantidade, um número de ações que não corresponde à realidade, você só vai identificar isso 1 mês, 6 meses, 1 ano depois, e você precisa fazer alguma retificação. Mais do que isso, tá? No âmbito aí do dia a dia das companhias, é comum a realização, a necessidade de você averbar gravames. Então, eu vou ali gravar o número de ações que eu tenho, que eu sou titular, por conta de alguma operação, de alguma dívida que eu contraí, que a companhia contraiu. Então, nós aqui entendemos, né, compartilhando aqui até um pouco a dor aqui dos nossos clientes, que os sistemas das juntas comerciais, lembrando o que eles precisam garantir, a existência jurídica dos livros, e aí o conteúdo, essa é a essência da Instrução Normativa 8279, o conteúdo é de puro e exclusivo interesse aí da companhia dos acionistas. Mas tem que haver a possibilidade de você poder retificar. Hoje não existe um meio formal, tá, nos sistemas aí das juntas comerciais permitindo a retificação, mas eu entendo que isso deve ser aprimorado, talvez incluído aí na instrução normativa. Hoje o único meio formal de você retificar uma informação, portanto, tá, objetivamente falando, é você criar aí um novo livro. Esse assunto divide aí opiniões. Na nossa humilde opinião aqui, sincera opinião, deveria haver um mecanismo de você retificar, tal qual você tem para atos societários, você também incluir essa possibilidade para livros, mas hoje o que está na mesa é a necessidade aí, talvez, de você abrir um novo volume, tá? O que não nos parece fazer tanto sentido. Então, objetivamente falando aqui, compartilhando a nossa opinião aqui. Eu vou complementar o Gabriel, Fred. Na verdade, essa retificação é mais para quando o livro está já escriturado, né? E aí sim, talvez seja aí um grande desafio de uma alteração da instrução normativa, criar-se um mecanismo que não dificulte tanto a retificação, porque hoje em dia o que acontece é que a gente tem que cancelar o anterior e por algum motivo, e aí sim criar um novo livro com o mesmo volume, né? O mesmo número de ordem.
o que talvez, tornando-se, da sugestão que o Gabriel deu agora, tornando-se algo prático, fazendo um ato de retificação, acho que fica muito mais funcional para todo mundo, né? Perfeito. E nos livros em branco, né, como a Amanda tinha comentado antes, você vai fazer novas versões deles, e uma dessas novas versões pode ser a correção. Acho que um outro ponto que a gente tinha levantado, para misturar também um pouco aqui com as nossas perguntas, à medida que a gente está se aproximando aqui do fim desse evento, é a questão da obrigatoriedade ou não da assinatura do contador, né, uma interpretação de que isso não está muito clara na norma. Qual é a visão do Drey, Amanda, sobre isso? Realmente, eu verifiquei o texto e ficou um pouco confuso. Hoje, a gente tem a obrigação, né, de que o contabilista ponha ali a assinatura só nos livros contábeis, não tem a necessidade nos livros sociais. É até um ponto que está aqui anotado para que a gente, numa revisão, deixe o texto mais direto, né, mais claro, de que, acho que, salvo engano, tá, quando for o caso, né, e aí fica a dúvida, tá, mas quando é o caso? Então, deve-se entender, né, nos livros contábeis, nos livros sociais, não há essa necessidade, e esse ponto já está mapeado aqui para a gente ter um ajuste. É isso, só contextualizando, né? A gente tem a 79, em 2 momentos da 79, a gente pode ter 2 interpretações diferentes. Um deles é isso que a Amanda falou, há a necessidade de assinatura do contabilista quando for o caso, né? Uma redação muito vaga e subjetiva, enfim. E aí a gente tem uma redação lá do parágrafo 8º do artigo 18A, que diz que os termos de abertura e encerramento dos livros sociais não precisam ser assinados pelo contabilista. E entre nós, aqui todos, acho que não faz muito sentido, né? É uma questão puramente formal. Nós estamos falando aqui, lembrando, de livros societários, né? Talvez faça sentido aí nos livros contábeis, acho que é uma questão pontual aí de um esclarecimento. Excelente. Eu queria passar aqui, acho que para alguns pontos talvez mais nebulosos, como a gente falou, e um deles é relacionado aqui ao cancelamento. A Iene, ela trouxe um procedimento formalizado. Seria o caso de publicar como extravio, mesmo que seja uma questão de retificação? Qual é a visão do Drey, Amanda? Então, não, o procedimento de extravio é só para quando tiver mesmo ali o arquivo corrompido, tiver perdido aquele documento. No de retificação, não precisaria. Eu não sei bem, não entendi assim, como que teria que fazer. Foi essa a pergunta da Amanda Lopes, né? Isso aqui foi não levantado mais por nós nas perguntas que chegaram através de clientes aqui dos escritórios e tal, como um dos pontos nebulosos Entendi. que está na tela. É porque aí realmente, assim, vai ter que ser observado aquele procedimento, no caso de extravio, mas da retificação, o que a gente tem de previsão hoje, né, na instrução normativa? Que você poderia somente retificar os dados ali dos termos de abertura e de encerramento, porque são os dados que a junta comercial observa, e aí você poderia solicitar um cancelamento daquela autenticação para que tivesse uma nova autenticação. Agora, se tiver um equívoco ali dentro, né, na parte do livro, do recheio, não teria essa opção. Você teria que realizar num livro posteriormente. Agora, no destravio, de fato, quando tiver, né, tratando ali de livro digital, um corrompimento daquele arquivo, não consegue, vai ter aquela publicação e todo o procedimento para que seja recomposta a escrituração e autenticado novamente. Agora, eu até senti também, não sei se todos compartilham, de repente, ter na instrução normativa até esse procedimento um pouco mais detalhado. Já foram algumas dúvidas que foram recebidas aqui no departamento, como que ocorreria, como que teria essa solicitação, teria que ter algum tipo de comprovação.
Então, acho que pode ser um ponto, né, que a gente pode trabalhar aqui, tanto internamente quanto em conjunto, para que tenha uma definição, e até ouvindo também, anteriormente, as palavras do Gabriel, talvez a gente pensar, né, em alguma forma ali de ser um pouco mais simples esse procedimento de retificação. Eu anotei aqui esses pontos para já ir pensando, mas quando vocês tiverem também alguma sugestão, até antes dessa consulta que a gente pretende realizar pelo DREI, pode mandar por e-mail do DREI, a gente recebe também sugestões, vai compilando aqui para uma futura revisão. Só complementando a Amanda, aí esse ponto do cancelamento também é bastante importante, né? Porque hoje, se a gente for consultar lá o artigo 18 da Instrução Normativa 82, há uma previsão expressa da possibilidade de cancelar ali um livro, né? Eles chamam ali o termo de cancelamento. Essa pergunta foi um ponto que foi, na verdade, trazido por alguns clientes nossos, e aí acho que caberia a instrução normativa deixar claro qual que é o procedimento administrativo para esse cancelamento, né? Quais são as circunstâncias em que ele pode acontecer, quais são as hipóteses, as previsões. Acho que a ideia aqui é não permitir ou restringir ao máximo a possibilidade de ter um cancelamento, para que a gente não afete nenhuma segurança jurídica de um ato que já foi praticado, e talvez restringir essa hipótese somente em caso de determinação judicial, ou quando for um ato aqui de alguma autoridade administrativa, não sei. É um ponto importante, mas acho que ele merece uma discussão aí, um aprofundamento para não gerar muita dúvida. E aí, talvez nessa linha de regular aí a formalidade do cancelamento, incluir a questão da retificação. Acho que aí ficaria interessante dessa forma. Perfeito. Acho que a gente entra aqui na parte mais final do nosso encontro, tentando endereçar ao máximo as perguntas que chegam pelo chat, justamente num ponto aqui já com algumas sugestões de melhorias, né? Eu acho que a primeira levantada aqui pelos participantes é essa possibilidade de unificar os textos da normativa 82 e 79 numa única IN, e a Amanda comentava um pouco antes aqui dos planos, mesmo de melhorias agora nessa última. Então, talvez seria legal ouvir seus comentários aqui sobre esse ponto, Amanda. Eu acho que é bem viável, sim, a gente unificar, até porque melhora bastante, né, a consulta, a indicação ali dos normativos. Então, fica aqui também como até um compromisso de ter essa análise, mas provavelmente a gente vai unificar, né, trazendo ali o que a gente pretende melhorar, mas num texto só, revogando essas anteriores. Perfeito. E, pelo que eu entendi, havia uma intenção, né, de até abrir uma nova consulta pública para incorporar, então, essas melhorias e um pouco do retorno do mercado. Essa é a ideia de vocês aí no DREI? Isso, a gente tem trabalhado, buscando trabalhar agora nesse início de gestão, ao invés do departamento construir uma norma, né, e depois abrir uma consulta pública, da gente realizar audiências públicas, né, para que a gente possa ouvir do mercado quais são as principais dores que são enfrentadas, propostas de melhorias, e depois ter uma construção aqui no âmbito do departamento. Então, acredito até, eu fui copiando aqui ao longo da nossa live vários comentários lá do chat, para que eu já possa até ir trabalhando nesse texto. Mas o objetivo realmente é ter uma conversa aqui presencial, online, para ouvir, né, o que a gente precisa trazer de simplificação, de padronização, e também do que a gente consegue melhorar em relação ao que já foi definido aqui nos procedimentos. E aí sim, ter a construção de um texto e depois uma consulta pública para só ter ali uma finalização, né, ter uma versão final do texto, já também com uma validação prévia do mercado.
Excelente, Amanda. Obrigado. A gente vai encaminhar depois para facilitar a sua vida também todos os comentários aqui que a gente recebeu. Então, não precisa te preocupar em perder alguns dos comentários, tá? Um outro ponto aqui de melhorias que foi levantado é a necessidade de separar na instrução normativa a temática dos livros contábeis e sociais. Seria legal ouvir se é algo que faz sentido na sua opinião também. Eu acho que sim, faz sentido sim, porque eu vi até ao longo aqui da nossa conversa alguns pontos que geram, né, umas dúvidas que, no entendimento, né, da gente, quando estava construindo a norma, ficava claro, né, que seria para um livro contábil, seria para livro social. Mas, de fato, eu acho que é importante a gente ter essa distinção, até para poder detalhar cada procedimento e não gerar procedimentos desiguais ali nas juntas comerciais. Então, eu acho uma boa sugestão que a gente pode, sim, trabalhar nesse sentido. Perfeito. Uma última sugestão, eu imagino aqui, é a ideia de dividir em capítulos, né, em alguns tópicos principais. Assim, a gente viu muitas perguntas aqui sobre essa questão dos legado dos livros físicos, e a norma é muito interessante que a última versão ela deu essa possibilidade para que as sociedades elas acabem com seus livros físicos, né, elas entrem com um processo nas juntas, tornando todos os seus conteúdos definitivamente digitais. Na versão anterior, ela precisava ainda manter os livros físicos anteriores. Então, aqui sugerindo talvez algumas dessas separações, né? Deixando mais claro o legado, os livros não registrados e procedimentos para o registro digital desse legado físico, livros digitais em branco, livros digitais escriturados, né? Que eu acho que é uma sugestão, talvez, de organização entre os principais pontos de dúvida, em geral, dos clientes. A gente viu bastante isso aqui hoje no chat também. Muita gente perguntando, posso manter meu livro físico? Né? E a norma acho que foi bem clara quanto a isso. Enquanto ainda houver páginas em branco, você pode manter. Se você não quiser mais trabalhar com o livro físico e ir para o digital, também pode cancelar o livro ou fechar o livro até onde ele foi averbado fisicamente. Então, tem alguns caminhos aí, e aqui no painel tem certamente especialistas que podem ajudar vocês todos nesse sentido. Tá? Pessoal, 1 minuto aqui, eu prometi ser bem respeitoso com o tempo de todos os participantes, em especial dos panelistas que aceitaram o nosso convite. Foram quase 30 perguntas aqui no canal, não foi possível de responder a todas nesse tempo. A gente vai criar conteúdos aqui online, buscar responder todas elas, seja individualmente ou nos nossos canais aqui de redes sociais e chats, e principalmente blog posts que a gente escreve com frequência. Tem um conteúdo bem extenso que a gente vai produzir nos próximos dias, e essas perguntas vão nos ajudar nesse direcionamento. Queria deixar aqui uma rápida oportunidade para cada um dos participantes, talvez trazer uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, começando aí pela Amanda, por favor. O assunto é bom, né? Se a gente pudesse, passava aqui a noite inteira falando. Eu gosto muito, principalmente, de ouvir, né, a percepção de vocês que atuam ali quase que diariamente, tanto das pessoas da junta comercial, quanto dos profissionais e também empresários. Então, eu também me coloco aqui à disposição pelo departamento, também de forma pessoal. Tem no meu Instagram, Mesquita S. Amanda, o e-mail do drey@economia.gov.br. Então, se tiver qualquer dificuldade, dúvida, pode entrar em contato comigo também, e em breve vou divulgar também essa audiência pública, né, para que a gente consiga, num curto espaço de tempo, trazer essas melhorias que a gente debateu aqui e também pôde ouvir de vocês. Então, agradeço a presença, agradeço o convite ao Frederico, é um prazer também sempre conversar com o Henrique, com o Gabriel, a gente sempre troca muitas experiências, agrega
muito, e essa instrução normativa, a intenção é que seja também realizada em conjunto, porque vocês que atuam, né, vocês que a gente precisa atuar aqui no departamento para atender as dores do mercado. O nosso foco é o cidadão, então que a gente consiga construir alterações que gerem impacto para vocês. Muito obrigada, então boa noite. Obrigado, Amanda. Henrique, por favor, suas considerações finais. Bom, obrigado, Fred, obrigado, Gabriel, obrigado, Amanda, por mais aí essa oportunidade para debatermos do assunto. Até antes de começar a reunião, eu falei, vai ser 1 hora só, porque esse assunto ia a noite inteira, com certeza. Queria deixar registrado também o belo trabalho que a Amanda vem desenvolvendo aí em frente do DREI, então, parabéns aí por todo o trabalho que você vem fazendo, não só agora como diretora, mas também ao longo do tempo que você esteve com o André à frente do DREI. Então, parabéns também pela iniciativa, Fred. Me coloco à disposição para eventuais novas reuniões sobre esse tema, sobre outros temas, e é isso aí. Obrigado a todos. Obrigado pela participação mais uma vez aí, Henrique. Gabriel, por favor, suas considerações finais também. Só agradecer aí, Frederico, por organizar aí esse webinar. É um tema bastante relevante, como a gente viu. Tem muita coisa aqui para ser discutida. A gente podia ficar até sexta-feira, meia-noite, tranquilamente aqui, que ainda tem bastante assunto. Mas o importante é a gente mostrar para o mercado que a coisa está andando, né? As discussões estão acontecendo e a recepção aí do governo, do DREI, é a melhor possível para formatar uma melhor versão da instrução normativa, de consolidar novos dispositivos que atendam aí as dores do empresário. Nós aqui da A2 estamos, né, trabalhando aí a 4 mãos também em conjunto para contribuir com isso, e ficamos à disposição aí dos nossos clientes. A gente tem uma área em específico destinada aí só a organizar, registrar, fazer auditorias, todo o mapeamento aí de livros societários dos nossos clientes. Ficamos à disposição aí para conversar. Vai ser um prazer aí continuar esse trabalho aí, que tem muita coisa bacana para a gente construir junto. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Obrigado, Henrique. Obrigado, Amanda. Sempre um prazer. Obrigado também a todos vocês. Ainda temos muitas dúvidas, é um assunto que desperta aqui, né, muitos debates. Nossos votos são que em breve não haja mais necessidade desse tipo de webinar, que o assunto esteja muito claro, que seja um processo muito simples, desburocratizado. Tenho certeza que essa é a intenção de todos nós aqui, em especial do DREI, que tem trabalhado fortemente nessa causa. Então, que em breve a gente alcance esse lugar. Conte com a gente aqui, Amanda, com o mercado, com o Basement, para trazer e ajudar a contribuir nesse trabalho de simplificação da norma, simplificação dos processos. Muito obrigado a todos que participaram aqui nessa quinta-feira à noite. Muito feliz com o engajamento de todos vocês. Nós vamos enviar o link com a gravação no e-mail de todos que se inscreveram, assim como ela estará disponível no nosso canal do YouTube. Ok? Uma boa noite a todos. Fiquem bem. Boa noite, até mais. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.